Olá, meu nome é Camila Costa e estamos aqui no podcast Coração no Brás. E hoje nosso convidado especial é Yuri Uchida. Ele é empresário, especialista há mais de 20 anos na área educacional, palestrante internacional e especialista em neurociência. Seja bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, Camila. Prazer, uma honra Prazer. com vocês. Muito bom você estar aqui. Espero que tenha chegado fácil. Tranquilo, todo mundo sabe onde é o Brás, o VH tem um shopping aqui, referência, então prazer, muito bom estar aqui, foi tranquilinho chegar assim, e espero contribuir hoje com a galera que está aqui na nossa audiência, né? Com certeza. Yuri, me fala um pouquinho de você, sobre sua formação, o que você faz? Bom, eu sempre digo que eu sou um curioso há muito tempo, né, Camila? E acabei indo para a área educacional, comecei minha carreira como professor de inglês e abri escolas de idiomas, treinei os meus times de vendas, de atendimento e descobri minha paixão nisso, em educar, treinar e ensinar as pessoas. Em algum momento, aquele negócio de escola deixou de me fazer sentido, porque eu queria ir além, contribuir mais, e achei nas palestras, treinamentos empresariais, o canal para isso. Comecei a usar muitas redes sociais para isso, foi onde fui me tornando um pouco mais conhecido, comecei a fazer palestras pelo Brasil todo, cheguei a fazer palestras fora do Brasil e Portugal, e ter alunos aí internacionalmente. Eu vi aqui em 17 países, você tem alunos. Em 17 países. Com 32 alunos. Isso é fixo? Você tem alunos fixos? Eu tenho alguns alunos que compram um treinamento, um curso, e muitas vezes consomem esse único treinamento. Foram alunos meus durante algum período, mas um bom percentual deles, 20% a 30%, voltam e acabam consumindo outros cursos, treinamentos, me contratam para consultoria, mentoria na empresa, palestra na convenção. Então é um início de relacionamento. E como a gente fala muito em vendas, que vender uma vez não é vender, quando você vende a segunda, aí sim esse cara se tornou seu cliente. Então, quando boa parte dos meus alunos continuam, falam, poxa, estou fazendo o meu trabalho bem feito, isso é um ótimo sinal. Então, antes desse caminhar todo de 20 anos que você tem nessa área, você foi professor. E eu digo que, na verdade, eu sou professor. Até hoje. O palestrante nada mais é do que um professor num formato um pouco diferente. Antes eu dava aula de inglês para 5, 10, 12, 15 pessoas numa sala de aula, mas hoje quando eu palestro para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, eu estou fazendo exatamente o mesmo trabalho que você faz em sala de aula. Que eu fazia numa sala de aula para 5, 10. Hoje, numa dimensão, um alcance maior, uma remuneração melhor. E também para outro tipo de pessoa, outro tipo de público, né? Qual é o público que você atende hoje? Hoje eu falo diretamente para o empresário, empreendedor e para o vendedor. Basicamente para todo mundo que quer ganhar mais dinheiro, né, Camila? Mesmo o cara que não é empresário ainda, mas é um vendedor, uma vendedora. Por exemplo, a galera aqui do Brás que foca no atacado, essas pessoas têm uma mente empreendedora. Essa pessoa quer ganhar mais dinheiro, ela quer ser remunerada pelo esforço dela. Então, esse público gosta do meu conteúdo, gosta das minhas palestras, é para essa galera que eu falo. Você é especialista em neurociência. Como isso influencia no seu trabalho hoje? Bom, eu sou pós-graduado em neurociência comportamental. O que é isso, né? Porque parece muito complexo quando a gente fala. Exatamente, eu li, meu Deus. Não é bem isso, cara. Vamos lá. Eu estudo como que o comportamento, como que o cérebro das pessoas, a mente inconsciente delas, se comporta e reage a alguns estímulos. Então, eu peguei o exemplo aqui da galera do Brás que vende para o cliente. Por que algumas lojas vendem às vezes um pouco mais caro e vendem bem? Algumas, mesmo vendendo mais barato, não conseguem vender também. Porque a compra do cliente ela não é racional. Não é só pelo preço, não é só pelo material de uma roupa que ele compra. As pessoas compram por inúmeros estímulos, muitos deles inconscientes. Se eu gosto da Camila, se eu confio nela, se eu confio em tudo que ela me falou, a empatia dela no atendimento, tudo isso me gera um monte de estímulos inconscientes. Então eu estudo como que o nosso cérebro reage a isso e ensino para os vendedores como usar essa mente inconsciente a favor para vender mais. E é engraçado, né? Porque às vezes a pessoa tem o melhor produto, ela tem o melhor investimento, mas não vende. Exatamente. E aí eles contratam você para ensinar. Exatamente. Antes de contratar, de comprar de você, as pessoas compram você. Eu preciso gostar, confiar em você para comprar de você. Então, muita loja investe
numa vitrine linda, numa infraestrutura maravilhosa e fala, poxa, por que não vendo? Porque o seu time está mal treinado. O time às vezes não tem confiança, não tem técnica, não tem uma comunicação potente o suficiente para vender. Eu falo com meu marido, né? Tudo é técnica hoje em dia, não, pra tudo. Sim. Você vai vender é técnica, você vai conversar com as pessoas, até na igreja, a forma que você vai passar a sua mensagem tem uma técnica para passar. Exato. Se você não estuda, você fica para trás. Fica para trás. E claro, tem gente que consegue, Camila, usar isso de forma inconsciente e natural. Só que quando essa pessoa começa a estudar, ela vai entender por que ela tem sucesso nas vendas, na comunicação. Ela começa a entender o método que existia por trás da comunicação dela. E ela fala, putz, dá por isso que dá certo. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu sempre empreendi de minhas escolas, treinava minhas equipes, tinha resultado. Por algumas coisas que são naturais minhas, que eram naturais desenvolver no meu time. Quando eu comecei a estudar o comportamento do cérebro humano, comecei a entender o método, a ciência por trás disso. Falei, poxa, mais pessoas têm que saber isso. Eu posso Preciso passar essa informação. Eu preciso passar essa informação. Então, voltando ao que a gente falou lá atrás, eu sou professor até hoje, é o que arde no meu coração, é o que eu gosto muito de fazer, é que ensinar e ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro, a terem mais liberdade, terem uma vida mais confortável com isso. Ó, pegando essa aula, eu acho isso, né? Quando a gente fala de propósito, tem muito a ver com isso, né? Eu lembro uma vez, em uma das imersões que a gente organiza, todos os nossos alunos, clientes estavam lá e a gente faz um jantar de abertura para aquelas pessoas que compram um ticket mais qualificado, o nosso ticket mais elevado, para estar perto da gente. E aí a galera se apresentando e tal. Meus filhos estavam comigo, hoje eles já têm 18 anos. O pessoal se apresentando, poxa, eu conheci o Yuri em tal época, ele me ajudou com isso, com aquilo, ele foi meu mentor em tal e tal caso. E aí quando meu filho foi se apresentar, ele falou assim, cara, eu descobri uma coisa, que tudo que vocês estão falando aqui, que meu pai ajudou vocês a ganhar mais dinheiro, a ter mais clareza disso, daquilo, nananã, meu pai fez comigo isso faz 16 anos. Meu pai é meu mentor há 16 anos. Olha que privilégio seu filho tem. Mas é algo natural seu, e você se especializou para passar adiante, mas já é algo que você nasceu com isso, vamos dizer assim? Eu acho que assim, eu tive um ótimo modelo de pais. A minha mãe foi professora e meu pai era um cara muito didático nesse sentido. Meu pai sempre gostou muito de ensinar. Então, pelos bons exemplos que eu tive em casa, eu sempre fui o amigo que gostava de ensinar, de treinar a equipe dos amigos, até de graça, antes de ser minha profissão. Então, quando eu vendi minhas escolas e quis mudar de negócio, poxa, o que eu vou fazer? O que eu gosto de verdadeiramente fazer, tenho tesão absoluto por fazer e posso ganhar dinheiro fazendo isso? Cara, ensinar. É treinar, gente. E você começou com quantos anos a ensinar? Eu comecei a dar aula de inglês com 16 anos para os meus vizinhos. E eu sabia muito inglês. Eu sabia o suficiente para ensinar para os meus vizinhos. Mas eu comecei e fui aprendendo muito ensinando, né? A ciência hoje já sabe, Camila, que a gente aprende um pouquinho lendo, a gente aprende um pouquinho ouvindo, mas a gente aprende muito ensinando. Eu aprendo mais na prática. É isso, na prática. Falando. Às vezes eu preciso decorar alguma coisa, eu começo a falar para alguém o que eu gostaria de falar, de passar. Porque se eu parar e ficar lendo, eu não consigo. Mas olha só, isso, quando você tá falando pra mim, o que você tá fazendo? Eu tô ensinando, verdade. Alguém. E assim a gente aprende, o nosso cérebro registra melhor assim. E aí eu comecei a aprender inglês assim, com 16, fui me apaixonando por essa coisa de ver de passar resultado das pessoas. E falei, cara, isso eu quero fazer na vida. E qual foi o momento mais transformador nessa trajetória? Desses 20 anos, qual foi o momento que te marcou? Nossa, Camila, eu acho que assim, professor é um bicho que tem que ser muito valorizado, né? E não é. Que infelizmente no Brasil não é. Você pega assim, os países mais bem-sucedidos, as melhores economias do mundo, o professor é extremamente valorizado. No Brasil ele não é. E infelizmente o professor fica fragilizado e não consegue reconhecer o seu próprio talento muitas vezes. Quando eu faço a retrospectiva dos meus, hoje, 26 anos dando aula, eu tô com 42 hoje, foram muitos momentos legais, e a grande maioria deles foi quando um aluno, por causa do que ele aprendeu numa sala de aula, foi promovido porque agora ele fala inglês. Foi uma viagem que ele fez e realizou o sonho, porque agora ele falava uma outra língua. É um empreendedor que triplicou a empresa, porque agora ele consegue vender melhor. Então, sempre que eu ensinei alguém, essa pessoa mudou de país, mudou a empresa, mudou de patamar social, é maravilhoso. Muito interessante quando você planta
e dá frutos, né? Aí você vê o fruto, né? É isso, exato. É bíblico até, né? Fala bíblico. muito sobre isso, né? Que a gente sabe a qualidade de uma árvore pela qualidade dos frutos que ela dá. Isso serve para os nossos filhos, mas eu acho que serve muito para os frutos do nosso trabalho também, né, Camila? Eu gostaria de saber também sobre a sua especialidade. Tá bom. Como a sua especialidade... Como é o nome? Neurociência Com UX. UX. User Experience. Para quem é leigo, o que seria UX? Vamos lá. Traduzindo sem frescura, né? UX, User Experience, é a experiência do usuário. Muitas vezes, Camila, as empresas vendem achando focadas nelas mesmas. Ah. Então, elas vendem focadas na estrutura que elas têm, no produto que elas têm, no serviço que elas prestam. E esquecem da experiência do usuário. Então, muitas vezes, o que é importante para a empresa não é o que é importante para o usuário. Você já viu aquele vendedor que fala muito sobre a empresa, o produto, o serviço, só que o cliente está assim, tá, mas eu não entendi onde isso me ajuda. Eu não entendi onde isso resolve o meu problema. Ele quer um prático ali, né? O cliente é o prático. Então, quando a gente inverte a lógica, e ao invés de vender o produto, o serviço, e foca na experiência do cliente, você vai vender muito mais. A empresa entende, poxa, o meu cliente entra por aqui, geralmente ele está com essa preocupação, ele tem esse problema na cabeça, ele vai precisar sentar aqui, ir no banheiro ali. Você cria um ambiente muito mais acolhedor, muito mais agradável, um atendimento mais humanizado, um atendimento que a pessoa fala, cara, eu me sinto confortável aqui. E aí, se você gosta do lugar, gosta do atendimento, você tende a comprar muito mais. E hoje tá tudo muito nada humanizado. Automatizado, muito industrializado. E as pessoas querem a realidade ali, a coisa mais fácil, o que dá certo, né? Até em questão de influenciadores, por exemplo. Você sabe que às vezes não vende influenciador. As pessoas preferem ver uma pessoa ali real do que... Tem até um mercado disso, sabia? Os micro-influenciadores. Os micro-influenciadores. O GC. O GC, né? O GC, exatamente. O GC. Eu faço o GC, acredita? Ah, Ele é do ponto de vista do usuário, uma criação de conteúdo do ponto de vista do usuário. O cliente vai mandar um produto para mim, eu vou usar e eu vou fazer vídeos mostrando antes e depois, tudo certinho, vou falar sobre a minha experiência real daquele produto. Vou fazer um vídeo como um influenciador, só que de uma forma mais natural, sem muitas produções. E envio para o cliente vai usar esse vídeo em tráfego pago, porque as pessoas vão achar que é uma pessoa real que não foi contratada para isso. Nossa, essa pessoa usou o mesmo produto, deu resultado e eu vou comprar. Não é só influenciador. É verdade, né? Eu compro baseado nessa experiência. Só que o nome disso é o GC. Realmente funciona. É algo que começou nos Estados Unidos. Sim. E agora veio pra cá, um mercado novo aqui no Brasil. Sim. Mas o pessoal dá mais credibilidade do que, às vezes, o influenciador grande. Porque, às vezes, o influenciador grande faz aquilo tudo muito robotizado, né? Só pra vender. E não, eles querem, ficou bom o cabelo, esse produto, deu certo na minha pele, ver como que realmente acontece. Mas sabe que legal essa situação? Durante a pandemia, as pessoas não podiam sair. Então a gente sabe que o consumo online cresceu muito. Cresceu muito. Eu tenho muito curso, muito treinamento no digital, então foi um período que a gente vendeu muito. Só que passada a pandemia, esses mesmos alunos começaram a pedir conteúdos presenciais. Tanto que hoje eu faço muito mais palestra, muito mais treinamento presencial em empresa. Do que online? Do que, eu falo tanto quanto, mas na época só tinha um online. E a gente viu um boom do presencial acontecer depois da pandemia. Sim. Porque as pessoas querem isso. Eu quero ver esses caras de verdade. Quantos influenciadores a gente conhece, e eu tô nesse mundo de muita gente que vende no digital, e quando vem pro presencial, o cara que lá naquele vídeo era maravilhoso, era lindo, era simpático, tem um conteúdo editado, No presencial. Jura? A pessoa Eu parei pra pensar nisso. A pessoa consegue muitas vezes performar num podcast, ela não consegue sustentar uma palestra, ela não é nem agradável numa conversa, porque o online nos permite edição, você grava 500 vezes, você grava na mão do editor, você tem produção, luz, maquiagem, mas e ao vivo? Essa pessoa realmente tem conteúdo para sustentar, ela consegue realmente resolver o problema do cliente na real. Faz muito sentido E isso. essa busca da autenticidade fez isso, as pessoas estão querendo trazer presencial, vamos lá, esse cara me Eu ajuda, quero né? ver de verdade se é isso mesmo, se ele fala, assim, porque o marketing digital também tem disso. Às vezes a gente tem medo de comprar um curso, isso é mentira. Esses dias a minha vizinha comprou um curso de 30 mil reais e ela falou que foi jogado no lixo, a mentoria dela.
Dó. Ela falou, joguei no lixo esse dinheiro porque eu fui fazer e nada foi válido para o meu trabalho. Sério. E olha que louco, porque provavelmente se ela pagou isso é porque ela viu muita credibilidade na pessoa. Exato. E é por isso que eu acho que muita gente teve experiências muito boas no marketing digital, Sim, com algumas nem certeza. tanto, e por isso que as pessoas hoje estão buscando essa coisa do presencial, porque, poxa, eu vi num evento que eu aprendi a vender com a Camila, eu ouvi a Camila durante um dia inteiro, durante 2 horas de treinamento, palestra, e ela verdadeiramente me ajudou. Pô, você construiu uma credibilidade real. E aí, qualquer coisa que eu compre de você a partir de agora, eu não comprei por uma impressão de um vídeo. Foi porque ou você eu realmente vi que você me entrega resultado. Então, as pessoas têm buscado isso. buscado isso. Yuri, eu queria saber o que as pessoas ainda não entenderam sobre o comportamento humano no processo de vendas. Elas não entenderam, a grande maioria das empresas não entenderam que a venda não é sobre a empresa, é sobre o cliente. Eu sempre falo, para de vender o seu produto, para de vender o seu serviço e venda a solução para o cliente. Quando os vendedores, Camila, a gente pode fazer esse teste andando aqui pelo braço. Quando você entra na loja, a pessoa fala da calça, da blusinha, do produto, da condição de pagamento, do material, das características do produto. E esquece de perguntar para o cliente, o que verdadeiramente Você está buscando? precisa. O que você precisa? Então o cara fala muito e escuta pouco. Então você fala, tira o foco do seu produto e pergunta mais para o seu cliente. Com o conceito de experiência do usuário. A gente já estava falando isso, até Sim. entra o GC. Como se aplica no digital? Em vendas presencial e no ensino. Então vamos lá. A experiência do cliente no digital. No digital. Vamos pensar Como se aplica no ensino? Ótimo, tá bom. Então, eu preciso sempre pensar o seguinte, Camila. Essa pessoa que está aprendendo no digital, ela não tem essa influência do presencial. A minha comunicação não chega para ela com a mesma energia, com o mesmo impacto que se ela estivesse aqui na minha frente. Então, eu tenho que buscar ser o mais didático, o mais ilustrativo possível no online para conseguir entregar a mesma experiência para ela. Por exemplo, é bastante comum que eu vejo em professores, treinadores, palestrantes que querem ensinar uma coisa no digital. O cara fala uma linguagem muito difícil, ou quando ele coloca algum texto, alguma imagem numa palestra, num curso de treinamento, é muito texto e isso é pouco ilustrativo para a pessoa. Isso deixa o cérebro do cara confuso. Eu estou te ouvindo falar uma coisa, eu estou lendo outra, é muita informação e o cérebro não consegue processar. Esse treinador, esse professor, ele está focado muito mais no conteúdo dele do que na experiência do usuário. Então, eu sempre digo, o seu cérebro ele só consegue processar uma informação difícil por vez. Quando eu estou te ouvindo conteúdo, eu não consigo ler. Se eu coloco essas duas coisas juntas, elas entram em conflitos. Se você for em palestra minha, você vê cursos meus, você vê que eu uso muito pouco texto. Eu uso muita imagem ilustrativa, porque a imagem te gera uma emoção, ela te gera um sentimento, mas ela não briga com a parte do seu cérebro que está tentando entender conteúdo. E tem muito isso, as pessoas não entendem muito digital. Quando tem um produto digital, o curso lá, online, aí ela vai presencialmente, é totalmente diferente. Sim. A forma de que você palestra, que você faz uma palestra presencialmente, é totalmente diferente de um curso que você dá online. A essência e o que eu quero ensinar, sempre eu vou tentar Vai ser atingir o o mesmo mesmo. resultado. Mas a tem forma, formas tem diferentes formas. de entregar. Então as pessoas não entenderam isso ainda. Talvez eles colocam a mesma coisa que eles fazem pessoalmente, eles tentam jogar pro online e não conseguem passar a informação. Até porque, às vezes, eles são públicos diferentes. Pensa uma coisa aqui comigo. Você disse que você é casada, né? O seu marido e você compram da mesma forma? Não. Completamente diferente. Homens e mulheres, pessoas mais jovens e mais velhas, a criança, o adolescente, o adulto, pessoas diferentes, com estilos diferentes, experiências diferentes, compram de formas diferentes. Vou te contar sobre uma pesquisa, um estudo mesmo que foi feito com homens e mulheres. Quando eu monitoro o cérebro de uma mulher comprando uma televisão, sabe quais são as 2 palavras que acendem o cérebro de uma mulher durante toda a explicação de uma televisão? Não. Eu vou falar, essa TV é 50 polegadas, blá, 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 blá. Eu posso falar todas as características da TV. O seu cérebro acende quando eu falo. E a qualidade de cores dessa televisão é onde o seu cérebro acende. Por quê? Para o cérebro feminino, um cérebro mais emocional, o cérebro que tem um estímulo mais forte do lado direito, que é o lado mais emocional, mais criativo no cérebro, a palavra qualidade de cores te gera emoção. Você pensa, nossa, eu vou ver aquele filme, aquela novela, o que quer que você goste de assistir. É no subconsciente que... Subconsciente. Porque a qualidade de cor é algo muito subjetivo, é algo muito emocional. No cérebro do homem, qualidade de cores não cria reação. O que acende o cérebro do homem quando eu estou me dando uma televisão?
As polegadas. Polegadas. Mas meu marido foi isso. É isso. Ele queria maior que tivesse. É isso. São dados. 65 polegadas, tantos hertz, não sei o que, papapá. Dados técnicos. Porque a mente do homem ela é mais objetiva, ela é mais cartesiana. Então, se no mesmo casal que vive junto, que busca as mesmas coisas, eu vendo de formas diferentes, porque as empresas vendem a mesma coisa do mesmo jeito para todo mundo no presencial, no online. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas aí o pessoal não tem acesso ao ensino, não vai conseguir mesmo, né? Por isso que precisa pegar, conhecer, por exemplo, a sua mentoria e outras pessoas que falam sobre isso. Sim, por isso, Camila. Porque dentro de uma empresa, eu trabalhei em outros lugares também, não tem acesso a essa informação. Então você faz o que você acha que é melhor. Na verdade, Camila, a neurociência, quando a gente olha para a neurociência, para o comportamento, para a economia comportamental, isso é algo muito novo. Há 20 anos, isso começou a ser estudado nas grandes universidades. Isso está chegando nos negócios agora. Então, pouca gente tem acesso a essa informação e menos gente ainda consegue aplicar isso aos negócios. Então, a empresa que está ali estagnada, está vendendo a mesma coisa, não entende por que não consegue criar um impacto maior, é porque isso é novo e quem já está aplicando isso nos treinamentos do time, na comunicação do marketing, está tendo muito resultado. Quem não faz treinamento nesse sentido, não atualiza o time, vai ser engolido, vai ficar para trás. Você teve essa formação internacional. Eu fiz aqui no Brasil mesmo, numa universidade de muita ponta aqui, mas eu também fiz alguns cursos, algumas formações fora do Brasil. Você trouxe muita coisa que não tinha aqui no Brasil ainda, novo, do exterior para cá, que você achou que fez diferença? Eu acho que assim, o estudar inglês foi onde toda a minha vida começou. Eu comecei minha vida como professor de inglês. Então eu consumo muito conteúdo, podcasts, vídeos, livros que ainda não foram traduzidos em inglês. Então sim, eu trago muita coisa de mercados que são mais maduros que o Brasil, tipo o mercado norte-americano. Tudo que a gente está vendo hoje no marketing, nas vendas no Brasil, 5 anos atrás os Estados Unidos já faziam isso com excelência. Então quando você traz isso para cá, você sai na frente. E a grande maioria das pessoas no Brasil não falam inglês, não consomem esse tipo de material. Então, eu de alguma forma trago e mastigo isso para elas. E aí você traz de uma forma que ninguém ainda teve acesso. Isso que você falou de ser pioneiro, Camila, é bem curioso, porque é exatamente isso. Muita gente hoje estuda neurociência. É algo muito legal e que realmente eu recomendo para todo mundo. Muita gente estuda sobre vendas. Só que pouca gente consegue unificar essas duas coisas. Como é que eu uso comportamento do cérebro aplicado a vendas? Então, hoje é isso que eu levo para as empresas e vendedores. Nossa, muito bacana. Nós vamos assistir essas coisas no Instagram, porque eu também quero. Porque eu, por exemplo, não tenho uma empresa, mas eu preciso me vender como pessoa. O tempo todo. Isso. Então, assim, quando você vai falar com uma empresa, fechar um trabalho, você tem que ter uma forma de se vender. Exato. Então, é interessante para as pessoas ali que trabalham com a imagem também. Perfeito. Pensa uma coisa comigo, Camila. Hoje, você escolheu essa roupa, esse penteado ao acaso? Ou isso foi algo deliberado, proposital, pensar? Aqui temos uma personal stylist no VHT e ela faz todo o nosso look, deixa tudo programado para podcast, para criação de conteúdo, tudo tem um look específico aqui. Maravilhoso. E por quê? Porque esse look, esse cabelo, essa roupa que você tá hoje, essa embalagem, ela transmite uma imagem, uma credibilidade, ela comunica alguma coisa. A vitrine de uma loja comunica alguma coisa. Um vendedor que fala corretamente ou que fala errado, comunica alguma coisa. O dono de empresa, ou o vendedor, ou o líder de vendas que não entende que a postura do time, a comunicação, às vezes o cabelo arrumado, o hálito dessa pessoa, tudo isso cria credibilidade e comunica alguma coisa sobre aquela empresa. Só que a grande maioria das pessoas acha que isso é irrelevante. Quem já está se importando com isso nos detalhes, com absoluta certeza vai sair da frente. Yuri, tem algum padrão de comportamento que se repete entre empreendedores e vendedores em crise? Tem sim. Acho que todo vendedor é um empreendedor de alguma forma. Né? Então, tudo que a gente reconhece em empresas que têm muito resultado, a gente reconhece também nos vendedores que acabam tendo. Parte comercial que gera faturamento aí para a empresa. Exatamente. Uma empresa que não vende, naturalmente vai ter crise. Uma empresa que não dá atenção para um time de vendas, com certeza vai entrar em crise. Por exemplo, aqui no Brás, nós temos toda essa galera que trabalha com atacado e com atacarejo.
Tanto que a gente está com essa iniciativa da vendedora atacada. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, spoiler não. Vai ser justamente por isso, né? Muita gente aqui tem produtos bons, lojas boas que estão no mercado há muito tempo, só que por que será que elas não performam? Então, é isso que a gente quer ajudar a resolver esse pessoal. Então, já vamos aproveitar para falar sobre a vendedora atacada. Fala um pouquinho sobre esse projeto pra gente. Como iniciou e o porquê que vocês tiveram essa ideia. Legal. Essa iniciativa que, obviamente, eu não começo sozinho. Ninguém faz nada grandioso e significativo sozinho nessa terra, né, Camila? Com certeza. E entendendo, conhecendo algumas pessoas que hoje são os meus sócios desse projeto, que vivem o atacado, que vivem o atacarejo, a gente entendeu, detectou todas as dores desse pessoal. Por que algumas lojas conseguem ter tanto resultado, outras não? Por que algumas lojas dependem tanto de agentes externos, outras não? Então, mapeando todas essas dores, nós resolvemos, ao invés de dar dicas e deixar essas pessoas consumirem só conteúdo superficial, vamos na raiz do problema, vamos aprofundar, vamos criar uma imersão de um dia inteiro para trabalhar técnica, comunicação, o emocional dessas vendedoras para que elas tenham resultado, não durante o Dia das Mães, não no Natal, mas que elas mudem completamente o comportamento para o dia de todo dia elas ganharem muito mais dinheiro e gerarem mais resultado. Então, esse projeto, eu vi que vai ter 3 pessoas integrando nesse projeto. Exatamente, somos 3 palestrantes. Cada um fala sobre uma coisa diferente, cada um aborda um assunto diferente, e vai ser uma mentoria, palestra, o que vai ser? É um dia de imersão com essas 3 palestras, tá, Camila? Então, eu trago toda essa experiência dos mais de 20 anos que eu tenho treinando times de vendas, trazendo neurociência, essa experiência do usuário para elas. De inúmeras empresas que eu treinei, claro, no ramo da moda e outras experiências fora do ramo, que podem ser aplicadas aqui também. Mas só esse lá de técnica e de vendas não sustenta a altíssima performance em vendas. A gente também precisa trabalhar o emocional dessa galera. Quantas vezes o vendedor, o empreendedor, se sente desmotivado, frustrado, toma mais não do que sim, e às vezes, mesmo com muita técnica, ela desaba. Então, nós trabalharemos também esse pilar do emocional, do comportamental. Com a outra palestrante, a Letícia Passelli, que é minha sócia. Legal. E deixa eu perguntar, o seu trabalho, ele abrange todos os tipos de público. Qual que é o maior consumidor desse tipo de treinamento? Lojas de moda, empresas, ou no geral? São as lojas que não vão falir daqui a 5 anos, Camila. Quem me contrata são as lojas que não vão falir daqui a 5 anos. O cara que não está treinando o time, desenvolvendo o time, com medo de, se eu treinar minha vendedora, ela vai ficar muito boa e vai querer ir para o mercado, pensa o seguinte, se você não treinar a sua vendedora, ela vai continuar ruim dentro da sua empresa, sem performance e sem resultado. Então, quem me contrata hoje é o empresário que já entendeu que ele precisa, sim, investir no time um pouco para colher muito no futuro. Então, a vendedora atacada vem para atender esse empresário. A gente sabe que independente de qual setor, mas o que está precisando mesmo. Exato. Hoje eu treino, claro, gente de todo o mercado e de diversos ramos, mas no projeto da vendedora atacada, nós mapeamos um por um de todos os problemas, fizemos muita entrevista com vários núcleos de atacado, entendendo todas as demandas de vários núcleos, de vários lugares do Brasil, de várias vendedoras, de perfis de lojas diferentes. A gente entendeu o que tem que ser resolvido para elas, para que elas sejam satisfeitas e venderam muito mais. Legal. Yuri, você já treinou 32 mil pessoas em 17 países. Isso, online. Mais de 30 mil pessoas presencialmente no Brasil. Isso estou falando de dados dos últimos 2 anos. E o que muda de um país para o outro? Nossa, porque tem cultura, tem tudo, né? O que muda, assim? A gente pensa só assim, né, Camila? No Brasil, se a gente falar de Santa Catarina e Maranhão, já são culturas e realidades completamente diferentes. Os estímulos de venda estão completamente diferentes. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Vamos pensar assim, no Brasil, quando você olha para o sorriso de uma pessoa, com os dentes meio encavalados, meio tortos, você acha bonito ou feio? Feio, vamos ser sinceros. Não me cancele. No Brasil, a gente acha bonito, ó. Esse sorriso alinhado, a galera investe ali em lentes de contato, facetas e deixa um sorriso bacana, aquela cara de Cristiano Ronaldo. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, isso é muito legal, porque na nossa cultura isso funciona. Vamos viajar um pouquinho. No Japão, as pessoas colocam um aparelho para deixar o dente torto. Jura? Juro. E no Japão, dente sendo pra cá aqui no Brasil. E as pessoas entortam os dentes, porque lá
Na moda, na cultura japonesa, o dentinho ali, o caninho encavalado, é bonito. Você percebe que o mesmo produto, o mesmo serviço, em culturas diferentes, Não se aplica. não se aplica. E por que a gente acha que aqui no Brasil, para todo o público, toda a classe social, para todo produto, vai funcionar do mesmo jeito? O mesmo script robotizado vai funcionar? Não vai. Vai. Quando a gente fala, então, de experiência do usuário, é ter a sensação de que efetivamente eu estou vendendo para que isso seja muito efetivo. Achar que uma rede grande, por exemplo, ou que o mesmo segmento do atacado ou do atacarejo, falando da mesma coisa, vai vender para todo mundo, é uma ilusão, é uma inocência, uma ingenuidade. Você tinha comentado comigo que você já palestrou em Portugal. Pois é. Como foi? Esse assunto. Aproveitando esse assunto. Pensa assim, aqui no Brasil nós somos um país que existe uma disparidade socioeconômica muito grande. Então aqui você usar, por exemplo, um iPhone é um símbolo de status. Você comprar um carro de 500 mil reais é um símbolo de status. No Brasil, isso faz sentido. Em Portugal, esse gap, esse intervalo financeiro, socioeconômico, ele é muito menor. Lá, mesmo a pessoa mais pobre, ela consegue ter alguma dignidade. Ter um carro legal, ela consegue ter acesso a um celular bacana. Lá, os apelos do marketing, os apelos de vendas do Brasil Não funcionaria. Então, quando eu dei palestra em Portugal, a linguagem é completamente outra, porque o público é outro, os apelos são outros. Então, enquanto o empresário e o vendedor não entender isso, às vezes ele está falando sozinho, porque o que ele fala não faz sentido para o público dele. Eu vi um vídeo outro dia falando sobre a Lacoste. A Lacoste no Brasil, ela é vendida totalmente diferente de lá fora. Totalmente. E eu fiquei chocada. Exato. Porque às vezes ele atinge um público e vai focar só naquele público. Aqui no Brasil é isso. Eles Isso. focaram naquele público. Não é todo mundo que consome mais por conta disso. Exato. Lá fora não. Lá fora até as roupas eles fazem de uma outra forma, lendo outro público. Exato. Isso deve acontecer muito. Acontece muito. Tem muitos produtos que foram pensados para um público e o público consumidor acaba sendo outro. Por quê? Muitas vezes a empresa, o marketing não entendeu a experiência do usuário. E aí a comunicação acaba se perdendo e eu atinjo um público que eu não queria. Isso acontece em marcas de carro, de roupa, de relógio. Muita marca de bolsa de luxo aconteceu isso, né? Exatamente. Então é natural que às vezes a marca vá se perdendo por um erro de estratégia, mesmo por falta de visão. Então o dono que muitas vezes está preso na própria empresa, sem alguém neutro que possa dar uma orientação, pode cair nessa armadilha mesmo. E hoje qual que é o maior desafio para você nessa área de treinamento? Eu acho, Camila, que o maior desafio hoje é que o vendedor ou o empresário, né, que trabalha com uma força de vendas, tome consciência de que se desenvolver é necessário. Eu sempre digo para as pessoas assim, a Apple investe muito em desenvolvimento e pesquisa. A Ferrari, que já é consagrada, investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Por que eu, que sou um pequeno empresário, muitas vezes um lojista, vou achar que eu sei tudo e sei tudo sozinho? Se eu não invisto em desenvolvimento, em treinamento, em aprimoramento do meu time, há uma forte tendência para eu ser engolido pelo mercado. Na verdade, a gente tem que aprender todos os dias sobre tudo. Exato. Ninguém sabe tudo, né? Exato. Com certeza você já é especialista em muitas coisas, você sempre aprende com alguém. Eu estou estudando o tempo todo e aquilo que eu vejo que não me faz sentido, ou eu não tenho facilidade, eu delego contrato, Camila. Mas, então, por exemplo, muita gente... Isso é legal falar também, porque tem muita gente que acha que vai conseguir fazer aquilo, mas não, a pessoa não consegue porque Não vai pra frente. E eu não tenho talento pra tudo. Tem muita coisa que eu não sou inteligente pra caramba pra fazer. Eu prefiro contratar alguém que faça aquilo muito melhor que eu. Uma dificuldade que eu vejo muitos vendedores e empresários passarem é essa. Poxa, como é que eu treino então, Yuri, meu time para vender mais e melhor? Porque eu não tenho essa habilidade de comunicar. Delega essa função. Pra quem tem. Contrate alguém que faça isso muito bem. Leve essa pessoa pra imersão na vendedora. E você faz outra coisa, tá tudo certo. Foca naquilo que te dá resultado. Delega o resto. É isso. Você ensina... O que você ensina é que você acha simples, mas que na prática muda completamente. Que eu acho Que simples. você acha simples, assim. Você fala, é simples, isso todo mundo deveria saber, mas na prática isso muda completamente também. Eu acho que é o que mais me procuram, inclusive, para eu ajudar as empresas, Camila, que é quebrar objeções de clientes. É algo muito simples quando o cliente não fecha negócio por uma questão de preço, não fecha negócio porque ele dá aquela desculpa de vou pensar, vou falar com meu marido, vou falar com minha esposa. Quebrar essas objeções é algo muito simples, mas a grande maioria das empresas
peca exatamente aí. E quando eu começo a treinar os times e falo, cara, esse erro poderia ter sido prevenido nessa etapa da venda, os caras falam, cara, como a gente nunca pensou nisso antes? Só que executar é algo que é desafiador, porque as pessoas vêm com vícios de pensar nisso só no fim de uma venda. E isso tem que ser previsto no começo. Como você enxerga o futuro educacional daqui a 5 anos? Olha, eu gostaria de ser mais otimista sobre o futuro educacional. Em relação a empreendedorismo mesmo. Ótimo. Também. Eu vejo, Camila, que está sendo criado um grande abismo, né, na educação, principalmente na educação empreendedora no Brasil. Por quê? Muita gente hoje não está afim de se desenvolver e não está afim de crescer. E está tudo bem. É a escolha de cada um, o futuro que quer ter, a faixa de renda que ela quer atingir. Mas existem pessoas que estão muito empenhadas em estudar, em se desenvolver, em crescer, em construir alguma coisa, em fazer mais dinheiro e empregar pessoas. Essas pessoas, esse pequeno percentual que está empenhado em gerar mudanças, são as pessoas que vão crescer, vão criar nome no mercado, criar reputação, que vão criar fortunas. E essas pessoas acomodadas vão cada vez mais se tornar invisíveis e irrelevantes. Então, o alerta, talvez eu, como educador, posso te dar para as pessoas escolha o caminho que você quer seguir. Você quer ser uma das pessoas que gera mudança e constrói futuro, riqueza e prosperidade para você e para sua família? Ou você quer ser um dos 98% que são irrelevantes? Nossa, infelizmente no Brasil acontece muito isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas não estão ligadas a aprender, a querer coisas novas, a sair da realidade. E esse abismo tende a crescer. Essas pessoas que estão produzindo mudança vão gerar cada vez mais isso nas empresas delas, nas famílias delas, para os amigos delas. E a grande massa que não está nem aí para nada, que está jogando bet e tá vendo bobagem no TikTok, são as pessoas que cada vez mais vão ter problema para se empregar, cada vez mais dificuldade para ganhar dinheiro e cada vez mais vão ficar reclamando. Exatamente. E Yuri, hoje o que te move depois de tantos anos aí nos palcos? Olha, Camila, eu tenho uma visão de futuro para mim, obviamente, para minha família e para as pessoas que eu nem conheço. Hoje o que me move no meu núcleo mais próximo é a família que eu estou construindo com minha esposa, os filhos que a gente quer ter e todo o impacto positivo que a gente quer gerar para a nossa família. Mas se eu sou só pelo meu, isso é muito egocêntrico. E eu tenho um amigo que diz uma coisa muito legal. Quem não serve, não serve. Né? Então, para eu ter uma utilidade nesse mundo, eu preciso servir. Então, a minha ideia, o meu propósito maior é que o meu impacto com educação, com vendas, treinando gente, se torne tão grande que eu ajude milhões de pessoas a prosperar mais, a ganhar mais dinheiro, seja isso através das empresas que me contratam ou através de serviço social que eu faço. Você faz que tipo de serviço social? Hoje tem uma creche, que é até muito legal a gente falar disso aqui. Não, pode até falar pra câmera, se você Tem quiser. uma creche, a instituição Dona Antônia, que é o nome da minha avó, inclusive, que é uma creche que a prefeitura de Guarulhos, inclusive, apoia. Eu sou de Guarulhos, eu nasci Eu sou de Guarulhos. Você é de Guarulhos? Sobre metas. Eu sou ali, eu moro em frente ao Shopping Internacional, na rua, assim. No Copoúva, a região melhorzinha. Tá bom. Não, mas eu tô há um ano lá, eu morava no ABC. Ah, legal. Aí tô conhecendo agora, Guarulhos. Talvez você já ouviu falar do bairro dos Pimentas e Guarulhos. É que meu marido falava assim, ó, acho que você nunca vai pro bairro dos Pimentas. Você entendeu? É isso. Ele falava, não, mas é porque, você acredita que eu olhava Guarulhos antes de mudar pra lá? Eu achava que só existia o bairro dos Pimentas, de tanto que as pessoas falavam de fora. É só miséria, desgraça, pobreza, favela. Mas não é, né? Não Parece que todo mundo de Guarulhos é de lá. Exato, é o que as pessoas pensam. E é engraçado, porque eu fiquei sabendo que, na verdade, não é assim. Não é dessa forma. É um complexo enorme, tem várias coisas lá. Cara, Guarulhos é uma cidade extremamente rica, extremamente próspera. Tem muitas empresas, tá? Ó, eu tô defendendo os guarulhenses aqui, meu gente. É minha quebrada, então. Eu posso falar, exatamente. Mas assim, o que acontece é, o bairro dos Pimentas é o bairro mais populoso de Guarulhos. Então, realmente, tem muita gente que é de lá. E hoje já é um bairro muito melhor. Pensa que eu nasci lá 40 e tantos anos atrás. Então, 40 e tantos anos atrás, a minha casa era a única da rua, a gente não tinha luz elétrica na rua, tinha que puxar uma avenida 1 quilômetro de distância, roubavam os fios da minha casa, a gente ficava sem eletricidade quando era criança, minha rua era de barro até meus 20 anos de idade. Gente, olha só a vida que ele tem hoje. Ele prosperou através dos estudos. Educação muda destinos. É isso. Muda destinos. Educação, quando aplicado. Uma coisa é li, fiz porcaria nenhuma com isso. Outra é li, aplico e produzo mudança na minha vida e das pessoas ao meu redor.
Isso só depende de você, né? Exato. De um pouquinho de boa vontade e da bênção de Deus. A sua parte que é essa, mas não faz a sua parte. Não faz a sua parte. Mas só, eu até me perdi quando eu tava falando de Guarulhos. Você voltou lá pros primórdios. Os primórdios lá, eu nem lembro o que tava falando disso, mas eu vim de lá, né, de Guarulhos. Então, assim, quando eu falo para as pessoas de que o impossível é temporário, e isso é um tema que eu trago muito em palestras, é por isso, vindo do lugar de onde eu vim, Camila, a perspectiva de ter uma mudança de vida muito significativa era muito difícil. Né? Eu lembro de pessoas da minha família, gente muito próxima, quando eu falava que queria ter uma empresa, que eu queria prosperar, que eu queria ter tal carro, que eu queria viajar, eu falava, bom, cala a boca, porque quanto maior o sonho, maior é o tombo. Não se ilude, que isso não é pra gente. Ouvi inúmeros, não foram 10 e 100 vezes coisas desse tipo ao longo da minha vida. Então isso vai minando o seu espírito, o seu emocional, e você conseguir romper esse ciclo de escassez. E se blindar disso, se fortalecer emocionalmente para querer construir uma vida diferente e proporcionar para os seus colaboradores, para os seus amigos, para a sua família, uma experiência de vida completamente diferente, exige, assim, uma força espiritual, mental, intelectual muito grande. Nossa, eu também vim de uma realidade completamente diferente do que eu vivo hoje. E a minha própria família, meus pais, até hoje eles falam caramba, a Camila, ela foi atrás dos sonhos dela. Porque meus pais falavam isso pra mim, eles achavam que eu era soberba. Eles falavam, meus irmãos também, você é soberba, você tem que aceitar de onde você veio. Eu falei, não, eu super entendo que essa é a minha realidade, que vocês me proporcionaram isso, que foi o que vocês conseguiram dentro da vida de vocês. Mas eu quero muito mais do que isso, eu quero sair dessa realidade, eu quero conquistar minhas coisas. E hoje, graças a Deus, tenho meu apartamento. Glória a Deus por isso. Conquistei minhas coisas, fiz faculdade, tirei a habilitação, mas da onde eu vim, muita gente, infelizmente, nem terminar os estudos terminou, sabe? Eu acho que você está falando assim, o grande ensinamento que talvez a gente possa compartilhar com as pessoas aqui é justamente esse. Hoje que a gente está falando aqui para a galera do Brás. Então, a grande maioria das pessoas que vão nos ouvir, hoje são vendedores, vendedoras, e talvez poucos que estão aqui são pessoas que verdadeiramente prosperaram ou têm essa perspectiva. Vivem numa situação, às vezes, humilde, uma realidade humilde, e que você é bombardeado o tempo todo por querer ser algo. Por querer ter algo maior na vida, né? Por ser alguém. Então, acho que o que a gente pode trazer aqui cara, vamos lá. Talvez as pessoas ao seu redor não acreditem em você, porque esse pensamento, essa inspiração, essa bênção foi colocada na tua mente, no teu coração. Não mudar essas pessoas. A única pessoa que precisa acreditar com todas as células do seu corpo é você. Só que a maioria das pessoas não acha por onde começar. Então, quando a gente traz essa iniciativa do vendedor atacada em todos esses pilares, é por isso. Você prosperar, você vender mais, você ganhar mais dinheiro, vai muito além de você só saber como atender melhor seu cliente. Passa por essa blindagem mental, emocional, uma habilidade que muitas vezes a sua família não vai poder te dar. Porque essas pessoas criaram uma realidade que hoje é a realidade que você tem. Uma realidade, às vezes, limitada e escassa, com todo o amor do mundo. Mas elas podem fazer. Eu sou muito grato a toda a vida que meu pai, minha mãe, meus avós me deram. Eles me deram formação de caráter, eles me deram uma base, eles me deram amor, mas eles não sabiam me dar a capacidade de enriquecer. Eles não sabiam me dar a capacidade de prosperar, de vender, de mudar minha comunicação, de me posicionar. Isso eu precisei buscar com quem já tinha feito. Então hoje muitas dessas pessoas podem achar que muito do que a gente está falando aqui é inacreditável e não é para elas. É justamente esse ciclo de limitação, de escassez, de dificuldade que elas passam que a gente quer romper e mostrar por quem já fez. Eu acho que entra um pouco na última pergunta que eu ia finalizar, já finalizando nosso bate-papo. Por favor. Muito rápido. Que conselho você deixaria para quem quer vender mais, para quem quer liderar com propósito? Vamos lá. Quem que é o seu modelo de vida hoje? Você quer prosperar, você quer ter mais sucesso, você quer ter uma vida melhor, mas você está seguindo às vezes o modelo e os conselhos de alguém que não prosperou. De alguém que te ama, que pode ser seu pai, a sua mãe, um padrinho, um professor, alguém que te ama, alguém que você respeita, mas que não teve esse resultado. Então, o conselho que eu dou para essa pessoa é: inspire-se e ouça conselhos e busque aprendizados em quem realizou aquilo que você quer. A minha esposa, ela é cristã, assim, num nível que é extremamente inspirador. E ela segue muito esse preceito de, poxa, o que Jesus Cristo faria nessa situação? Nossa, eu li um livro sobre isso.
que Jesus Cristo faria no Exato. meu lugar, alguma coisa assim, não lembro mesmo. E eu acho que assim, talvez. É tão difícil. Exato. E aí eu acho que isso se aplica pra tudo. Poxa, quem que é o seu modelo de conduta com as outras pessoas? É Jesus Cristo. Então, num dilema, o que Jesus Cristo faria nesse momento? Se às vezes o seu dilema é financeiro ou profissional, quem que é o seu modelo de referência nesse sentido? Pode ser Jesus Cristo, pode ser um grande empresário. O que esse grande empresário faria aqui? Mas use referência em alguém que realizou. Agora, a grande maioria das pessoas está presa dentro da própria vida, da realidade escassa das pessoas ao redor. E aí, obviamente, você não vai conseguir ver caminhos tão grandiosos assim. É isso, o nosso podcast de hoje, especial com o Yuri. Eu vou pedir pra você deixar o seu arroba. Maravilha. Bom, primeiro, foi um prazer estar aqui. Obrigado. Espero ter contribuído. Se eu contribuir, se você tirou alguma sacada que te ajudou aqui, me manda lá no meu arroba, Yuri Coutinho. Que isso é um prazer responder alguma pergunta que eu possa não ter deixado respondida aqui e, claro, te dar algum outro direcionamento e aconselhamento que a gente não conseguiu cumprir aqui hoje. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Eu que Yuri. agradeço, foi um prazer.